Você já teve a impressão que você está vivendo nas páginas do livro 1984, de George Orwell, que retrata uma distopia brutal, onde um regime autoritário controla cada aspecto da vida humana e manipula as informações sistematicamente para escravizar e controlar as pessoas? Não é meramente uma impressão. Nós estamos rapidamente acelerando rumo ao totalitarismo em escala global. Mas, obviamente, que o Brasil está à frente desse processo, onde nós já temos pessoas sendo investigadas, processadas ou até condenadas por crimes inexistentes, sem nenhuma prerrogativa, sem nenhuma garantia fundamental dada pela Constituição respeitada. Já falamos aqui bastante sobre o caso dos empresários conservadores que receberam a visita da Polícia Federal, uma busca e apreensão, tiveram suas contas bancárias bloqueadas e tiveram seus perfis nas redes sociais censurados. Agora nós temos alguns detalhes adicionais dessa disputa entre a Procuradoria-Geral da República e o ministro Moraes, através de uma informação do jornalista Caio Junqueira, da CNN, que teve acesso ao documento, à representação da vice-procuradora-geral no caso. Esse documento está sob sigilo, mas foi revelado pelo jornalista, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que ele apresenta e é de arrepiar o cabelo. A STF-PGR critica a decisão de Moraes sobre empresários, né? Coloca aqui a Lindora, a vice-procuradora-geral. É absolutamente inviável que medidas cautelares restritivas de direitos fundamentais, que não constituem um fim em si mesmas, sejam decretadas sem breve pedido e mesmo sem oitiva do Ministério Público Federal. Ou seja, ela deixa claro aqui que não faz parte do sistema penal acusatório uma investigação onde o relator, no caso o ministro Moraes, toma medidas por vontade própria, que nem mesmo foram pedidas pela Polícia Federal, sem ouvir o Ministério Público, especialmente medidas que venham a ferir garantias fundamentais, como a garantia à privacidade e a garantia à livre expressão, né? A vice-procuradora diz ainda que não foram remetidas à PGR as petições que deram ensejo à instauração do procedimento e tampouco a representação policial por medidas cautelares e elementos que a subsidiaram, o que inviabiliza, inclusive, outra prerrogativa constitucional ministerial do controle externo da atividade policial, especialmente quando envolve restrições de direitos fundamentais de cidadãos. No caso, não houve intimação prévia, sequer intimação posterior. Ou seja, ela está dizendo que nem teve ainda acesso àquele material quando, né, do envio dessa manifestação. E aqui ela fala que efetivamente não houve um caminho usual de entrega da informação sobre essa operação à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público. E aí não tem como o Ministério Público fazer o seu trabalho se ele não é informado, não é questionado, não é consultado e, posteriormente, nem mesmo tem acesso aos autos, né? A condução da investigação criminais do Supremo Tribunal Federal, até mesmo na hipótese atípica do inquérito judicial instaurado na forma do artigo 43 do seu regimento, não significa que o procedimento preliminar possa ser conduzido em desconformidade com o modelo penal acusatório. Ou seja, né, ela está chamando de atípico algo que é inconstitucional. Abertura em série de inquéritos que são sistematicamente estendidos no tempo para investigar pessoas sob a hipótese de supostos ataques ao Supremo, rasgando completamente o sistema acusatório, aquela interpretação de regimento interno, no mínimo esdrúxula, né, que as dependências do Tribunal Federal, Superior Tribunal Federal, são o Brasil inteiro. Não é possível que as investigações preliminares
item entre a autoridade judiciária responsável e o organismo policial designado para prestar auxílio de polícia judiciária sem indispensável, né, a supervisão ministerial. Além disso, da cópia da decisão não se vislumbra de início presença de autoridade com prerrogativa de foro a ensejar a atuação no Supremo. Ou seja, aqueles empresários não têm foro privilegiado. E por que então eles estão sendo investigados pelo Supremo? Uma vez que na decisão mencionada apenas reportagem veiculada em sites de notícias das quais supostamente sairia a tipicidade dos crimes previstos no artigo do Código Penal. Ou seja, não é possível verificar a existência de crimes simplesmente por mencionar certas mensagens de um grupo privado. As circunstâncias criminais de início não podem ser aferidas apenas pela troca de mensagens mencionadas na reportagem que deu origem a essa petição. Ao final, ela afirma que, considerando que o Ministério Público não tem até o momento conhecimento das íntegras dos autos, pede com urgência a vista dos autos, bem como relatórios circunstanciados da autoridade policial acerca dos elementos coligidos na investigação. E essa é uma manifestação que data do dia 24 de agosto. Não sabemos se já houve, né, o acesso a esses autos, porque o processo todo corre em sigilo. E há reclamações dos advogados sobre dificuldade de acesso aos autos também. Né? Então temos aí já um exemplo do Estado policial em curso no Brasil, onde a Constituição foi rasgada e não há mais prerrogativas, não há mais garantias fundamentais, tudo em nome da defesa da democracia e do Estado de Direito. Né? Ou seja, você cria uma ditadura para evitar uma ditadura, basicamente é isso. Se nós temos isso acontecendo no âmbito judicial no Brasil e o próprio Ministério Público está denunciando esse nível de autoritarismo, nós temos em paralelo o aparelho, né, da esquerda, que é a imprensa, funcionando então como um justificador ou até mesmo um instrutor de processos contra os conservadores, contra quem não está alinhado à agenda socialista. O Antônio Gramsci falava em aparelhos privados de hegemonia. O que isso significa? Significa que instituições que não integram exatamente o Estado, estão fora do Estado, como a imprensa, devem ser aí tomadas, essas instituições, pelo partido, pelos partidários da esquerda, devem ser aparelhadas e funcionar como um instrumento para forçar uma hegemonia. Ou seja, se você não é a favor da agenda, você basicamente é um criminoso, deve ser retirado do ar, deve ser censurado, deve ser perseguido, deve ser preso. E é exatamente isso que a imprensa tem feito. Vamos dar aqui um exemplo, né? Vamos ter vários exemplos aqui do estado de coisas. Aqui na página da Patrícia Campos Melo, uma militante de redação que já declarou abertamente ser petista, ser uma pessoa de esquerda, tem um vídeo dela falando isso, ela escreveu uma matéria que originalmente tinha o seguinte título: Indústria bolsonarista de fake news avança sem controle. Creio que isso daria aqui abertura para um processo, né? Porque está acusando de fake news diretamente, e aí mudaram lá no jornal o título para Indústria digital bolsonarista avança massificada e sem fiscalização. Ora, desde quando sites que expressam uma opinião devem ser fiscalizados? É basicamente o que o PT quer fazer, o que a esquerda quer fazer, criar uma, que eles chamam, né, de regulação da mídia. O que seria essa regulação da mídia? Simples. Se você fala a favor da esquerda, você pode falar o que você quiser. Se você fala qualquer coisa contra, você está proibido de falar. Resumindo, é isso, né? E aí a gente vê aqui o nível da hipocrisia. Sites bolsonaristas, cujos links são compartilhados em massa em grupos de WhatsApp e Telegram,
receberam 48 milhões de visitas em julho, alcance maior do que o dos sites de jornalismo profissional de domínios considerados de esquerda, segundo a empresa de medição de audiências SimilarWeb. Grande parte desses sites se apresenta como veículo jornalístico imparcial, mas publica desinformação e propaganda eleitoral. Muitos são propagandas disfarçadas de jornalismo. As pessoas não percebem isso, o que aumenta o grau de persuasão e manipulação, afirma Mari Santini, diretora do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é outro aparelho de esquerda, né? Uma das universidades mais aparelhadas do Brasil. Então, o que a Patrícia Campos Melo, declaradamente petista, está dizendo é que os sites de empresas jornalísticas com os quais ela não concorda são propaganda, mas ela não faz propaganda, né? Ora, nós temos hoje a imprensa como uma máquina de propaganda da esquerda que tem dois objetivos. Número um, criminalizar qualquer oposição, qualquer opinião diferente. E dois, levar à frente a agenda esquerdista. Então ataca adversários, criminaliza, e nós vimos isso com os empresários conservadores lá. Foi uma matéria dessa militante de redação que levou à perseguição. E dois, fazer avançar a agenda socialista. Então, se tem qualquer tema, você pode imaginar qualquer um, se é a favor da agenda, essa imprensa vai defender aquele tema. Se for contra, vai destruir aquele tema, vai mentir, vai manipular para detonar aquela ideia, né? Pode ser, sei lá, posse de armas, pode ser aborto, pode ser qualquer coisa, né? Bom, já falamos aqui dos inquéritos persecutórios, já falamos da atuação da imprensa, que durante a semana chegou ao ponto de afirmar que se numa escritura de imóvel está escrito que o comprador desse imóvel pagou em moeda corrente nacional, isso significa dinheiro vivo. E aí você viu várias matérias falando em dinheiro vivo, né? É uma óbvia fake news. Moeda corrente nacional significa o real, que pode ser pago em espécie, pode ser pago numa transferência bancária, pode ser pago num cheque, enfim, há vários meios de pagamento. Mas o objetivo é tentar acusar, né, o presidente e seus familiares de corrupção. Então se faz propositalmente essa confusão, essa mentira, e ainda se pega, ao longo de 30 anos, né, toda a família e se soma lá 100 imóveis, 100 transações imobiliárias. Ora, nos últimos 10 anos eu devo ter feito umas 10 transações, 15, só eu, né? Imobiliários que você compra é uma transação, você vende é outra transação. Agora pega vários integrantes de família, até genros e tudo mais, é óbvio que vai dar um número grande, né? E ainda vem com essa fake news aí da moeda corrente. Então, a imprensa nada mais é hoje do que um aparelho da esquerda cada vez mais agressivo. Agora vamos voltar para a justiça em duas situações muito assustadoras até, né? Impressionantes. Primeiro, o TSE cria um núcleo de inteligência para combater violência política. Então aqui tem uma resolução do TSE, uma portaria, na verdade, número 833, que cria aí um serviço de inteligência, um serviço secreto, basicamente, para levantar informações contra a suposta violência política, coordenada pelo presidente do tribunal, que é o ministro Moraes, né? Então tem integrantes do TSE e integrantes da Polícia Militar de alguns estados, como o do Distrito Federal, aí a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Militar da Bahia. Vocês entenderam o que está acontecendo? Já existem sistemas de segurança, já existe a BIM, já existe as próprias polícias, e agora o TSE criou seu próprio sistema de inteligência presidido pelo ministro Moraes. Alguém pode imaginar qual será o alvo dessa inteligência, o que vai ser definido como violência política, né? Mas há algo ainda pior que foi anunciado ontem. O Conselho Nacional de Justiça
baixou um provimento que basicamente proíbe juízes, desembargadores, de tecer comentários que possam ser considerados questionadores do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas, né? Então, vamos dar uma lida aqui. Nesse provimento, né? Estabelecer diretrizes sobre condutas e procedimentos dos magistrados, bem como mecanismos de prevenção e enfrentamento a atos de violência política partidária que possam colocar em risco a normalidade do processo eleitoral e a posse dos eleitos. Os magistrados, investidos ou não em função eleitoral, devem manter conduta irrepreensível em sua vida pública e privada e adotar postura especialmente voltada a estimular a confiança social acerca da idoneidade e credibilidade do processo eleitoral brasileiro e de fundamentalidade das instituições judiciais, observando ainda que a singularidade do atual cenário político democrático exige de todos pleno alinhamento e união de esforços na construção de um ambiente pacífico e saudável. Quando eu falo em singularidade, um momento especial, você já sabe que vem aí provavelmente alguma retirada de direito fundamental, né? Atos de violência com motivação político-partidária, além de acarretar danos à estabilidade social, ensejam riscos à normalidade democrática constitucional. A produção e difusão de informações falsas ou fraudulentas representam um risco concreto e bens essenciais à sociedade e afetam de forma negativa a credibilidade do processo eleitoral, correndo a capacidade de o eleitorado exercer seu direito de voto de forma consciente e informada. O problema sempre é o mesmo, né? O que é exatamente informação falsa ou fraudulenta? A manifestação de pensamento e liberdade de expressão são direitos fundamentais constitucionais do magistrado. Mas a integridade da sua conduta, inclusive fora do âmbito estritamente jurisdicional, contribui para uma fundada confiança da sociedade na judicatura, o que impõe ao juiz restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. São vedadas aos magistrados sob jurisdição do CNJ, basicamente todos, investidos ou não de função eleitoral, manifestações públicas, especialmente em redes sociais ou na mídia, ainda que em perfis pessoais próprios ou de terceiros, que contribuam para o descrédito do sistema eleitoral brasileiro ou que gerem infundadas desconfianças sociais acerca da justiça, segurança e transparência das eleições. Ora, isso é extremamente subjetivo, né? Em outras palavras, nenhum juiz ou desembargador pode questionar nada sobre o sistema eleitoral brasileiro ou mesmo as urnas. Entenderam onde é que nós estamos chegando? Se as urnas são tão seguras, são tão boas, por que é preciso proibir qualquer questionamento? Autoridades, né, judiciais não podem exercer a sua opinião para questionar eventuais problemas. Isso é coisa de uma democracia? Isso é coisa do Estado Democrático de Direito? Associação da sua imagem pessoal profissional a pessoas públicas, empresas, organizações sociais, veículos de comunicação, sítios na internet, podcasts ou canais de rádio ou de vídeo que sabidamente colaborem para a deterioração da credibilidade do sistema judicial e eleitoral brasileiro, ou que fomentem a desconfiança social acerca da justiça, segurança e transparência das eleições. Ou seja, não é só que um juiz ou um desembargador não pode dar nenhuma opinião contrária ou fazer qualquer questionamento. Ele não pode nem mesmo se associar, ele não pode ser amigo, ele não pode sugerir, ele não pode ter contato com pessoas ou com mídias ou com empresas que questionem. E aqui fala que sabidamente. Né? O que é sabidamente? O que é, né, colocar o sistema em desconfiança? É questionar. Nós já vimos a interpretação nos inquéritos lá, quando basicamente uma hashtag que pedia impeachment de ministro ou falava que o Supremo era uma vergonha, foi identificado como ataque. Então você fazer qualquer questionamento aí fundamentado vai ser tratado como um ataque. Ou seja, os juízes não podem falar e não podem nem estar perto, não pode se relacionar com quem faz críticas ao sistema. É basicamente a instituição de uma ditadura. Né? Você tem as urnas, o sistema eleitoral brasileiro como algo sagrado que não pode ser questionado. Ora,
A base da democracia é a possibilidade de questionamento de qualquer autoridade ou qualquer processo. De outra forma, você está obrigando as pessoas a aceitarem qualquer solução, qualquer arranjo. Isso não é coisa de democracia, novamente, isso é coisa de uma ditadura brutal. E aí, mais à frente, aí vem a ameaça, né? O que os magistrados podem sofrer caso não façam aí, né, a leitura correta dessa determinação e não obedeçam a ela. E depois ainda fala sobre como o juiz deve ser duro em caso de qualquer cometimento de suposto crime por parte dos eleitores, dizendo que a imunidade formal à prisão do eleitor não é obstáculo à prisão em flagrante, a vedação e a imposição da prisão em flagrante em crimes de menor potencial ofensivo não dispensam o encaminhamento do infrator à autoridade policial competente. Né? Vejam, esse pessoal é aquele que defende a soltura de quase todos os bandidos em qualquer circunstância que tenha um pequeno desvio de qualquer formalidade nas tais audiências de custódia. Agora aqui, com o eleitor brasileiro, não. É tolerância zero. Basicamente, eles estão dizendo aqui, prendam qualquer um que fizer qualquer questionamento mais duro ou for suspeito de qualquer irregularidade. Né? É basicamente isso que está sendo definido. E para fechar esse vídeo mais longo, já que ele busca apresentar aí o que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo, vamos falar sobre o que aconteceu aqui durante a semana. Nós tivemos o Biden fazendo o discurso mais divisivo, mais autoritário da história dos Estados Unidos. Um presidente em claro estado de demência senil, que não consegue nem mesmo falar direito muitas vezes, que demonstra, né, estar perdido, que apresenta aí falas desconexas. Ele simplesmente apresentou aí a ideia que os republicanos, especialmente aqueles ligados ao Trump, aqueles, né, que ele chamou de MAGA Republicans, MAGA é Make America Great Again, ou seja, fazendo a América grande novamente, né, o nome do movimento do Trump, eles são perigosos, eles representam uma ameaça à democracia americana e devem ser tratados de tal forma. Ou seja, ele basicamente criminalizou metade do país, ou né, quase a metade do país, porque ele diz que existem republicanos que não são MAGA e tudo mais, mas enfim. É um discurso divisivo e instigador de conflito. O que a esquerda está fazendo, não só no Brasil, mas no mundo, é esticando a corda para produzir uma reação que eles esperam que seja violenta, para utilizar essa reação como uma justificativa para impor a sua ditadura, o seu Estado totalitário, perseguindo, censurando, prendendo os seus oponentes políticos. O objetivo do Partido Democrata é virar um partido único nos Estados Unidos, criminalizando os conservadores. E o Biden fez isso numa estética que mistura aí, né, União Soviética com a Alemanha da década de 30. Vejam, né, esse fundo vermelho com militares atrás. Ficou algo tão agressivo, ficou algo tão fascistoide, que a própria CNN, que é um dos aparelhos, né, da esquerda americana, produziu uma alteração na cor, né, que estava de fundo no Biden durante o seu discurso. Isso pode ser visto ao vivo. Quando eu vi a primeira vez, eu achei que era fake news, mas aí eu acompanhei outros canais e não há essa mudança de cor entre os canais. Há só na CNN. Observem se nós não estamos aí no 1984 de George Orwell. O
O Biden vai falando, né? E observe o que vai acontecendo com a cor de fundo. Olha, saiu de um vermelho para um rosa, menos agressivo, né? Basicamente o quê? Basicamente propaganda política. Há uma onda autoritária em curso no mundo. Toda a guerra cultural que a esquerda promoveu ao longo das últimas décadas deu frutos. A esquerda ocupou as universidades, ocupou a imprensa, ocupou parte da estrutura do Estado. Nos Estados Unidos, a perseguição aos conservadores ela não vem da Suprema Corte, que não foi dominada pela esquerda ainda, mas vem de instituições policiais como o FBI e a estrutura de inteligência, né, como a CIA, como a NSA. A gente viu recentemente a casa do Trump sendo alvo de busca e apreensão por uma bobagem. Vários presidentes, né, já brigaram com o Estado para manter registros, e no caso do Trump isso virou uma busca e apreensão. Nós tivemos o FBI escondendo aquele laptop do Biden que mostra o quanto a família Biden é corrupta, né? Nós tivemos as redes sociais escondendo quando um jornal resolveu revelar aquele conteúdo, teve acesso a esse conteúdo. E na semana passada, o Mark Zuckerberg disse no podcast do Joe Rogan que o Facebook escondeu o link para a reportagem sobre o laptop do Biden, que expõe todos os podres da família, por um pedido do FBI, que falava sobre desinformação russa. Ou seja, a esquerda, ao longo dessas últimas décadas, foi ocupando espaços e aparelhando instituições dentro e fora do Estado e produzindo a sua lavagem cerebral através de coisas como ideologia de gênero, através da agenda woke, né, que é a última representação de toda essa estratégia, defende o Estado como o definidor de todas as regras sociais, como você deve agir, através da revolução sexual sem limites, através da defesa da censura e assim por diante, né? E agora a gente já está num estágio onde já há um número mínimo de instituições aparelhadas para dar início à segunda fase do plano, que é a tomada de poder de fato, como disse o Dirceu, né? Que representa o fim das nossas liberdades individuais. É isso que está acontecendo no mundo inteiro, mas no Brasil esse processo está mais avançado. Nos Estados Unidos há uma resistência maior, porque é um movimento conservador organizado, coisa que não existe no Brasil. Agora, tudo que esse pessoal quer é justamente que a direita resista e contra-ataque de forma violenta, para eles justificarem aí o expurgo, né, ou os expurgos que eles querem fazer. Então, isso não pode acontecer. Nós devemos fazer um trabalho de conscientização, explicando para as pessoas o que está acontecendo e fazer aí um protesto pacífico, né, que envolve aí desobediência civil, que envolve outros atos de protesto, que não recaiam aí em nenhum ato violento que pode ser utilizado como justificativa para mais perseguição. Isso é muito importante. Bem, espero que você tenha gostado aí da explicação, tenha sido útil para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e envie aí para os seus contatos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.